Pegue a palavra de Deus e abra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, o porém, em todas estas coisas somos não apenas vencedores, mas do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, ou seja, nem nesta vida e nem na futura, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá? Ninguém. Versículo 37. Quem poderá separar, né? Mas em todas estas coisas o quê? As tribulações. Mas em todas estas coisas que nós temos passado, nós somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu olho para você aqui, eu não vejo você apenas um vencedor, mas eu vejo que você é mais do que um vencedor. Por quê, pastor? Porque você já venceu dores da alma, você já venceu dores da perda de uma família, de um ente querido, você já venceu dores de perda dos seus negócios, você já venceu dores da enfermidade, você já venceu muitas as dores da rejeição, dores do abandono, dores da solidão da alma, e todas essas dores você venceu. É por isso que você é um vencedores, aquele que vence dores. E essa dor que você está passando, você também vai vencer. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedora, por aquele que nos amou. Quem crê nisso? Eu vou reler mais uma vez o versículo 37, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte esse versículo. Vamos lá? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quantos creem assim? E quantos declaram que você ou vocês são mais do que vencedores? Você pode declarar isso? Eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a maior, a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, porque foi Ele quem te fez mais do que vencedor, muito mais do que vencedor. Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder e o seu Espírito Santo. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Você que é mais do que vencedor, viu? Você é mais do que vencedor. Quem que escreveu essa carta aqui, direcionada aos romanos? E não somente aos romanos, mas a nós também. Quem que escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. A palavra epístola no grego é carta. Então, quando falamos de epístola ou carta, é a mesma coisa. Só muda o nome do grego para a tradução, que é carta. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, e é uma das últimas cartas que ele escreveu em vida. Porque a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever é a segunda carta de Timóteo. E ele escreve justamente quando estava preso em Roma, sabendo que o seu dia, a sua hora já havia chegado, e que ele ia ser morto. E alguns dizem que ele foi martirizado, decapitado o seu pescoço. Por ele ser um soldado romano, ele não poderia ser pendurado no madeiro. Então os romanos tinham em lei que os seus cidadãos deveriam ser mortos decapitados. Aqueles cidadãos que fizessem alguma coisa de errado, né? Algo de errado. Paulo não fez nada de errado, mas pregava o evangelho, e ele mesmo disse que por amor de Cristo seríamos entregues à morte. E seríamos como ovelha levada ao matador, ou reputado como ovelha. A palavra reputado quer dizer considerado como ovelha, como uma ovelha que é levado para o abate. E o apóstolo Paulo, ele vai ser levado para o abate. E ele escreve essa carta direcionada aos romanos, e é uma das últimas cartas, né? E por volta de 57 ou 58 depois de Cristo, foi lá na Grécia que durante a sua terceira viagem que ele escreve esta carta, quando ele ficou 3 meses na Grécia. O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário, um grande ganhador de almas. Inclusive o nosso trabalho Domésticos da Fé, que nós temos aqui em nossa igreja no Campo Belo, e que temos um sonho também, viu? Um sonho revelado pela nossa cooperadora Rafaela. Ela teve um sonho sobre o Domésticos da Fé. Ela não contou, mas eu vou pegar ela para contar, né? E ela contou que nesse sonho ela viu um monte de gente assim, e Deus olhava para a igreja do Campo Belo e dizia: eu me agradei de todas as obras dessa igreja. No sonho dela. Eu me agradei, estou me agradando de todas as obras dessa igreja. Mas a melhor obra que eu tenho se agradado é o Domésticos da Fé. Aí ela vê no sonho um monte de pessoas com a camisa Domésticos da Fé. E essas pessoas, logo, automaticamente, o Espírito Santo me revelou, são as pessoas que os Domésticos da Fé já ganharam para Jesus. Nós ganhamos muitas almas com esse trabalho, que é um trabalho que nós fazemos visita nas casas, fazemos trabalhos no campo de comunidades, nos locais onde muitas pessoas não entram, comunidades como Capão Redondo, e onde nós queremos agora entrar em Paraisópolis, fazer um trabalho também social lá. E não só trabalho social, entrega de cestas, panetones que fazemos, brinquedos para as crianças, mas também ganhar essas almas para Jesus. E sempre tem almas sendo ganhas para Jesus durante esse trabalho, como foi no ano passado. Lá no Capão Redondo, mais de 10 pessoas entregaram a vida para Jesus. Nós temos vídeos, fotos, tudo registrados. Quando fizemos o apelo, aquele monte de pessoas foram lá na frente entregar a vida para Jesus. Então olha que coisa linda, né? Jesus tem se agradado das obras dessa igreja, e a melhor obra que tem se agradado é o Domésticos da Fé, que é a salvação de almas. Então, esse trabalho Doméstico da Fé, o Espírito Santo me deu inspirado em que Paulo fazia. Porque Paulo era um homem que ele não se contentava em ganhar apenas uma pessoa da família. Ele queria batizar toda a casa.
toda a família era o intuito de Paulo, ganhar todas as pessoas. Se você ler a história de Paulo, ele entrava na casa para ganhar uma pessoa, mas enfim, todas as pessoas se convertiam. Mulher, filho, filha, marido. Exemplos, vamos pegar alguns exemplos que você possa lembrar, segundo a palavra, quando Paulo estava preso, Paulo e Silas, e diz a palavra que eles cantavam, oravam, e de repente houve um terremoto que abriu as cadeias de todos, e todos os presos foram libertos, só que ninguém fugiu, e o carcereiro ficou com medo daquilo, porque iria morrer na mão de uma autoridade maior que a dele, por causa de ele estar guardando os presos e ter deixado fugir. E ele pega a espada, tira a espada e põe a espada em sua barriga para suicidar. E Paulo diz: não faça isto, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Aí ele pede luz, acende as candeias da cadeia, e aí ele vê que estavam todos os presos realmente lá. Como é que pode cadeias serem abertas e nenhum preso fugir? Nós vimos em tantos noticiários que os presos fogem até por debaixo da terra, imaginem cadeias abertas, E ele ficou admirado com aquilo, e ele perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para me salvar? Aí o que Paulo vai dizer para ele? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo está dizendo, não somente você vai ser salvo, mas toda a sua família. Depois continua lendo o texto, vai dizer que naquela mesma noite, aquele carcereiro levou Paulo e Silas até a sua casa, que é muito provável que ele morava ali na cadeia mesmo, tivesse alguma casa ali na cadeia, e ele leva naquela mesma noite. Paulo prega para a família daquele carcereiro. Diz a palavra que toda a família dele ouve a pregação por intermédio do apóstolo Paulo, se converte naquela mesma noite, e naquele mesmo instante, todos são batizados nas águas. Paulo ganha toda a família para o Senhor Jesus. Você está vendo quem foi esse homem? É por isso que ele era um doméstico da fé. Ele mesmo disse em Gálatas 6,10, enquanto é tempo fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, a família da fé. Fazer o bem a todos, pregar para todos, ajudar a todos, amar a todos, mas principalmente os da fé. E quando ele ia, ele ganhava muitas pessoas. Ele ganhou a família de Estefanes, toda a família dele se batizou. Ele ganhou a família de Lídia. Então Paulo era um verdadeiro ganhador de almas, foi o homem que mais abriu igrejas para Cristo, foi um homem que fez muitos discípulos, como Timóteo, como Tito, como Silas estavam ao lado dele, pessoas que aprenderam com Paulo, que se tornaram grandes pastores, mestres da palavra de Deus, e foi um homem que se dedicou inteiramente para a obra de Deus, e o último apóstolo a surgir. E não foi um homem que um dos apóstolos, daqueles que Jesus havia escolhidos, antes do apóstolo Paulo, que havia pregado para ele. Sabe quem pregou para o apóstolo Paulo? O próprio Senhor Jesus Cristo. A caminho de Damasco, quando Paulo estava indo a Damasco perseguir os cristãos, diz a palavra que ele cai, ele fica cego por 3 dias, e ele fica na casa de um homem chamado Judas. E aí Deus desperta em Ananias, que era um profeta da época que estava orando, vai na casa de Judas, na rua direita, porque tem um homem lá, que eu escolhi para levar a palavra aos gentios, aos reis. Este homem, como Jesus tivesse dito, este homem será diferenciado, a unção que eu vou colocar sobre ele vai ser diferente. E o profeta vai lá, ora por ele, diz a palavra que 3 dias Paulo estava cego. Quando Ananias, o profeta, ora por ele, as escamas caem dos teus olhos. Paulo, que era conhecido como Saulo, volta a enxergar, e no mesmo instante ele é batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. E ali ele começa a sua caminhada de fé, e foi um dos últimos apóstolos a surgirem dos 12, mas foi o homem que mais escreveu na Bíblia,
Foi um homem que mais teve inspirações pelo Espírito Santo. Paulo escreveu cerca de 13 epístolas, que levam o seu nome em todas as Escrituras. E considerando Hebreus, que também é uma das cartas que compõe aqui a Bíblia Sagrada, os livros, não leva o nome do titular ali, ou o nome do autor, o nome do autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo, mas teólogos, eu também considero que foi Paulo que escreveu Hebreus também. Não diz quem foi que escreveu, porque quando um apóstolo escrevia alguma carta, uma epístola, ele já no primeiro versículo do capítulo 1 já dizia: eu, apóstolo Paulo, escrevo-vos à cidade de Corintos. Então todas as cartas, as 13 cartas, confirmam a autenticidade do nome que o apóstolo Paulo escreveu ali. Ele abre a carta dizendo: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, vos escrevo essa carta. Todas as cartas têm o nome dele. Só Hebreus que não tem o autor no início da carta. Mas se você pegar todas as cartas que Paulo escreveu, nos últimos versículos, no último versículo do último capítulo de todas as cartas, você vai ver que é a mesma consideração final. E diz isto, amém. Diz isto, amém. Assim seja, amém. E Hebreus vai dizer a mesma coisa. E assim seja, amém. Então muitos acreditam que foi Paulo que escreveu por causa da consideração final desta carta. E agora ele escreve uma carta direcionada aos romanos. E em todas as cartas que Paulo escreveu, que eu considero 14, mas 13 levam o seu nome, mas 14 cartas que ele escreveu, todas as cartas Paulo chama atenção para uma coisa: a fé em Jesus Cristo. Todas as cartas dele, ele sempre diz a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Todas as cartas. E esse homem, a convicção desse homem era tão grande, que a sua vida já não fazia muito sentido, se não fosse para servir o reino de Deus. A vida dele não tinha sentido, se não fosse para glorificar a Deus, ao Senhor em sua vida. Até na morte, a morte para ele não era algo estarrecedor, algo de tristeza, de dor ou de medo, não, nem mesmo uma perda ao fim de tudo, a morte para ele, mas antes, pelo contrário, a morte para Paulo era um passaporte, uma viagem para viver eternamente. Ele sabia que a morte faria sentido em sua vida, porque a morte faria o trabalho de levá-lo até mais perto do Senhor Jesus. A morte para os salvos não é o fim de tudo, não é o fim do mundo. A morte só vai fazer o favor de te levar para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Para os salvos não é perda, para os ímpios é, para os salvos é ganho. É por isso que ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo: enquanto eu viver, eu vivo em Cristo, e se eu morrer, eu morro também em Cristo. Essa tem que ser a nossa certeza, a nossa fé, a nossa convicção, que os salvos não morrem, mas passa da morte para vida, e vida eterna. João escreve em seu livro, capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade, verdade vos digo, se crerem em minhas palavras, e crerem naquele que me enviou, não, olha só, e me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem tem essa certeza em seu coração? Quem tem a certeza que a morte só faz o favor de te levar para mais perto de Deus? Portanto, Paulo foi um homem cheio de fé, que venceu muitas dores. Por isso que ele era um vencedor. E ele não era apenas um vencedor, mais do que vencedor. E ele nos ensinou que um vencedor nunca desiste de lutar, pois sabe que a vitória está no final da luta. Quem é vencedor aqui?
você nunca pode desistir de lutar, porque a vitória está no final da luta. Vai até o fim. Jesus disse, o apóstolo João escreve o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ele vai dizer o seguinte: ao que vencer, olha lá, ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. O evangelho é para vencedores, viu? A salvação é para vencedores, é para aqueles que não desistam, é para aqueles que chegam até o fim da luta, da batalha, porque sabe que não estão batalhando ou competindo por uma coroa corruptível, mas competindo para uma coroa incorruptível, a saber, a vida eterna. Paulo usa algumas linguagens figurativas sobre a questão de competição esportiva. Ele vai usar em umas das suas epístolas, que ele diz que o atleta, ele se esforça para chegar no final da competição, porque nenhum vencedor vai ser vencedor se não ganhar do seu adversário, nenhum vencedor vai receber coroa se não disputar contra o seu adversário, e o vencedor não é quem perde, o vencedor é o que ganha. O vencedor é o que ganha. E Paulo usa um termo esportivo dizendo: o atleta se esforça para chegar no final da competição e disputar com outro adversário, a fim de vencê-lo e torná-lo um vencedor, para receber uma coroa corruptível. Muitos nessa vida correm para receber a coroa corruptível, algo que não tem tamanho valor, que só tem valor nessa terra. Aí Paulo diz em 1ª carta de Coríntios, capítulo 9, e o versículo 24, na NTLH, que eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, eu quero que você leia o que ele diz. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, mas somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Ele está dizendo, numa corrida só vai levar um, só um que leva a coroa, e é aquele que não desiste. Aquele que vai tornar-se vencedor é aquele que vence o seu adversário. E eles estão correndo em busca de coroas corruptíveis, coroas que não valem nada, que só valem aqui nessa terra. Mas ele diz, mas nós não estamos correndo em busca de coroas corruptíveis, nós estamos correndo em busca de uma coroa eterna, que nem o tempo pode estragar, porque é a coroa da vida eterna. É por isso que somos mais do que vencedores, porque ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. E ele diz, portanto, essas lutas que ele mesmo passou, e que nós passamos também, as dores que nos sobrevêm para nos desafiar, para ver se você vai parar ou vai enfrentar essas dores, ou vai enfrentar esses obstáculos, essas lutas. Aí lá Paulo, na 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, na tradução NVI, ele vai dizer sobre o atleta, olha o que ele disse: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Ele está dizendo, nenhum atleta vai colocar uma coroa de glória, de ouro, ou de prata, ou de folhas, se não vencer o seu adversário, se não seguir as regras. Assim é conosco, nós só teremos a vida eterna se vencemos todas as dores, seja angústia, seja perseguição, seja fome, seja nudez, seja altura, seja profundidade, seja autoridades, poderes celestiais, como ele disse, principados e potestades, que são autoridades espirituais, celestiais, seja qual for o vosso adversário, você tem que vencer, tem que chegar até o fim, porque Jesus te fez mais do que vencedor. Não desista, você é um vencedor, nada pode te parar,
nada pode te parar. Aí no mundo espiritual, o que ele vai usar? Paulo, ele disse que somos apenas um vencedor? Não. Um vencedor, porque um atleta é vencedor. Ganhou, virou um vencedor, um campeão. Mas ele não diz apenas vencedor. Ele diz mais. Mais do que um vencedor. Você pode imaginar a grandeza dessa palavra mais? Porque nós não somos atletas desse mundo. Nós não somos esportivos desse mundo que corre em busca das coisas dessa terra. Nós somos esportistas, atletas de Cristo, que correm em busca de uma coroa incorruptível. Então por isso que ele coloca mais do que vencedores por Cristo Jesus. A palavra mais expressa grandeza e superioridade. Isso nos mostra que nós não estamos lutando para vencer coisas naturais, coisas carnais, mas nós estamos lutando para vencer as coisas espirituais, o reino das trevas, e tornar-se mais do que um vencedor. A nossa luta é um grande desafio, é com o mundo espiritual, viu? É o mundo espiritual que nós estamos enfrentando. Nós não estamos enfrentando amigos, amigas, próxima, pessoas como nosso gênero. Não, nós estamos enfrentando o nosso próximo. Nós estamos enfrentando o mundo espiritual. Então por isso que ele coloca que a nossa luta é maior. O nosso adversário é maior do que um adversário humano. Por isso que não podemos desistir. Os desafios que o mundo espiritual traz, como ele mesmo mencionou: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, poderes e autoridades do reino das trevas. Enquanto estivermos nessa terra, passaremos por tudo isso, mas não estaremos sós, porque o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Você não estarás sós diante dessa luta. Você vai vencer essa dor. Você vai vencer esse desafio. E Jesus prometeu isso, viu? Que Ele estará conosco todos os dias. Lá em Mateus capítulo 28, e no versículo 20, Ele diz: estarei convosco. Por isso que Ele diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que ele diz no capítulo 28, versículo 20 de Mateus: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Ele quem? Diga: Jesus. É Jesus quem nos faz mais do que vencedores. Convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê que Jesus está contigo todos os dias? Por isso que você nunca vai perder uma guerra, nunca vai perder uma batalha. Ele te faz sempre mais do que vencedor. E Ele prometeu, viu? Em todos os instantes, não é somente em momentos bons, momentos ruins. Há quem pense que por sermos cristãos não passaremos em momentos de dores, não enfrentaremos desafios, perdas, dificuldades. Esta pessoa que pensa assim, ela está enganada. Os cristãos são os que mais sofrem nesse mundo. Você sabia disso? Os cristãos são os que mais são perseguidos. Se um cristão falar alguma coisa, vai dizer que é preconceituoso, é homofóbico, e vão processar. Mas se o ímpio fala alguma coisa contra o cristão, está tudo normal, está tudo legal. Está dentro do parâmetro. Agora vai o cristão falar alguma coisa, que a pessoa está errada, que ela está fazendo aquilo que a Bíblia não aceita, que é condenado, vão te processar. O cristão é o que mais é perseguido no trabalho. Se souberem que você é cristão, pronto, vão te perseguir, vão zombar da sua fé, vão virar as costas para você, no seu trabalho, na sua casa, na rua. Se souberem que você é cristão e está disputando uma prova, vão fazer de tudo para que você não passe. Os cristãos são os que mais sofrem nesse mundo.
É por isso que Paulo diz: quando você enfrenta esses desafios e você vence, Jesus te faz mais do que vencedores. Então nós passaremos por grandes desafios, mas Paulo disse: nem a altura e nem a profundidade, nem anjo, nem autoridade espiritual, nem potestade, nem príncipe, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nem a morte, nem a vida, nada, porque tentam incansavelmente te separar do amor de Cristo. Em todas as áreas tentam, e você é mais do que um vencedor. Você nunca vai desistir, porque Jesus está contigo todos os dias da sua vida. Isaías capítulo 43, versículo 2, olha o que Jesus disse aqui, a palavra de Deus: quando passares, isto prova que nós nunca deixaremos de passar pelas lutas, né? Então vamos passar sim, mas ele diz que nós não passaremos sozinhos. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh, glória! Eu estarei contigo. Você se lembra daquela historinha da pegada na areia? Quem já ouviu essa história? Muito legal, né? O rapaz, toda vez ele via um filme que passava na cabeça dele. Um filme de tudo que ele já passou. Dores, dificuldades, tudo isso que Paulo disse, né? Lutas, perseguição, fome, nudez, miséria. E ele vem passando em todas. E em todas as lutas, ele tem vencido. Aí ele vê que sempre tem mais uma pegada na areia, além das suas pegadas. Só que agora ele está passando um momento muito difícil, uma dificuldade muito grande, e ele olha para o lado, e ele não vê mais aquela pegada que estava sempre do seu lado, que era a pegada do Senhor Jesus, as pegadas do Senhor Jesus, e ele vê que ele está sozinho, entre aspas, né? Ele está sozinho, e ele vai falar com o Senhor, fala: Senhor, em alguns momentos da minha vida, eu vi que o Senhor estava comigo, porque eu via mais uma pegada ao meu lado, e o Senhor estava sempre comigo, me livrando das lutas, das dores, das dificuldades, e eu tenho vencido todas elas, porque o Senhor estava comigo. Mas agora, no momento mais difícil da minha vida, um desafio, um obstáculo maior do que os outros, uma dor irreparável, eu olhei para o lado e não vi as suas pegadas na areia, e vi que o Senhor me abandonou. Mas por que, Senhor? No momento que eu mais precisei do Senhor em minha vida, no momento que eu mais ansiei pelo Senhor, desejei. Aí o Senhor olha para ele e disse: meu filho, eu nunca te abandonei, e eu nunca vou te abandonar, seja em momentos bons, como seja em momentos ruins, eu sempre estarei ao seu lado. E quando você olhar para o lado e não ver as minhas pegadas, foi exatamente nessa hora que eu te carreguei em meus braços. E a única pegada que estava na areia não era a sua, mas a minha pegada. Eu te carrego nos braços em seus momentos mais difíceis da sua vida. Eu estarei contigo. Eu não te desampararei.
O Senhor disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te desampararei. Deus nunca virou as costas para você, mesmo em momentos de dores, e o Senhor sabe que você suporta essas dores, porque Ele te fez mais do que vencedores. Você é um vencedor. Bata no peito e diga: eu sou um vencedor. Nada, nenhuma dor vai me desamparar, vai me afastar do Senhor, e todas as dores eu vencerei, porque o Senhor está comigo. Deus nunca vai te desamparar, nunca, seja em qualquer momento da sua vida, Ele sempre estará contigo, sempre, sempre. Portanto, o que torna uma pessoa vencedora são as suas atitudes diante dos seus desafios. Viu? Quem quer ser um vencedor aqui? Levante a mão. O que te vai fazer ser um vencedor, e mais do que um vencedor, são as suas atitudes diante dos seus desafios que você vai enfrentar. Anote a primeira atitude de um vencedor. A primeira atitude é coragem. Ninguém se torna um vencedor medroso. Ninguém vence com medo. Só vence quem tem coragem. A coragem. A pessoa não pode temer aos perigos e aos obstáculos da vida, por mais que sejam grandes, além daquilo que você possa imaginar. Sejam grandes ou pequenas, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar. Um corajoso não vira as costas diante dos seus obstáculos, diante dos teus desafios. Pelo contrário, ele encara de frente. Ele vai para cima, porque ele sabe que Deus é com ele. Sabe que Deus é com ele. Vou te dar um exemplo aqui de dois homens que não viraram as costas diante dos desafios que teriam que enfrentar. Teriam que enfrentar muros altos, teriam que enfrentar soldados valentes, e teriam que enfrentar gigantes, para poder possuir a terra prometida. E sabe quem são eles? Josué e Caleb. Sabe o que Caleb diz? Está lá em Números, capítulo 13, versículo 27 ao 30, eu vou ler na tradução da NTLH. O Caleb não virou as costas para o seu desafio, e ainda que foi um desafio muito grande, mas ele sabia que Deus tinha feito dele mais do que um vencedor. E eles disseram a Moisés, os espias, os 12, nós fomos à terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Trouxeram frutas grandes da terra prometida, Canaã. Mas os que moram lá são fortes. São o quê? Fortes. E as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Tudo isso para colocar medo. Você está vendo o que os 10 espias estão dizendo? Aqui são 10 espias querendo desmotivar os que estavam corajosos, que eram Caleb e Josué. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar, contra Moisés por causa disso, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Caleb está dizendo: nós vamos vencer porque o Senhor está conosco.
Diante do desafio, você não pode amedrontar. Você tem que ser corajoso, valente. Mais um exemplo, Davi e Golias. Olha o que Davi vai dizer em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 ao 36. E quando Saul era um homem medroso, não tinha coragem para enfrentar Golias, Davi tinha. E na NTLH que eu vou ler, olha o que Davi vai dizer. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, um mocinho, uma pessoa pequena. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Coragem. E quando Saul não saiu da tenda, do acampamento, para guerrear contra Golias, porque era um homem grande, Davi, daquele tamanho, pequenino, franzinho, um homem que não tinha arma, armadura, não tinha espada, não tinha escudo, foi, lutou, venceu, porque teve coragem. Davi enfrentou um gigante, um obstáculo que era maior do que ele, mas ele venceu, porque Deus estava com ele. Não vire as costas para os seus desafios, não tema os obstáculos, por mais que sejam maiores do que você, mas você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é maior do que os seus problemas, do que as suas dores, e Ele não te desampara. Vou ler outra tradução em TLH, João capítulo 16, versículo 33, o que Jesus disse? Que no mundo teríamos o quê? Coisas boas, que no mundo teríamos paz, tranquilidade, que no mundo teríamos ausência de problemas. Não foi isso que ele disse? No mundo teremos ausência de problemas. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse isto: digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo, porque o mundo não tem paz. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Você tem que ter coragem. Essa é a atitude de um vencedor. Cadê o corajoso aqui, ou a corajosa? Cadê os corajosos do Senhor que enfrentam os desafios e não tem medo de enfrentar os problemas da vida? Cadê os corajosos? Então você é um vencedor. Você encara de frente. Você faz igual o Ronaldinho Gaúcho, mata no peito e ainda faz o gol. É ou não é? É. Um atleta faz isso. Quando um atleta é ousado, ele não tem medo do time adversário, não. Seja quem for o time adversário, ele mata no peito e ainda faz o gol de clássico. De classe. É ou não é? É assim, meu filho. Você é vencedor. Quer mais uma atitude para ser um vencedor? Vamos lá. Tem que lutar. Viu? Já viu um vencedor sem lutar? Tem que lutar. Quando o time chega na final, ele tem que ganhar do adversário. Ele só pode se tornar um vencedor, um campeão, se ele vence o adversário. Ele tem que lutar, ele não pode fugir da luta. Para se tornar um vencedor, tem que vencer as suas batalhas. Tem que vencer as suas batalhas. Pois não há vitória sem lutar. Não há vitória. Se você não luta, você não vence. Se você não enfrenta as batalhas, você não vence. Você tem que lutar. Você tem que ir para cima. Vou te dar um exemplo aqui de um homem. De um homem que já lutou contra homens e venceu. Mas teve um caso que ele lutou contra o próprio anjo de Deus e venceu. Contra o próprio anjo de Deus. Quem foi esse homem? Jacó.
Foi ele mesmo. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 28. Pode colocar na NTLH. Olha o que Jacó fez. Vamos lá? Então o homem disse, Gênesis 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as 2 concubinas e os seus 11 filhos. O val de Jaboque era um val, né, um rio, um lugar que escorria rio, águas, só que estava seco. Então ele foi passando as suas mulheres, os seus 11 filhos e as coisas que ele carregava. Então ele foi passou todo mundo para o outro lado e ele ficou sozinho. E é justamente nesta hora que ele vai lutar contra quem? Diga, contra um anjo. Ele vai lutar contra quem? Diga, contra um anjo. E ele perde a batalha. Não perde a batalha? Ele vence. Porque ele lutou. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho lá no val. Sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele, até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Quando o homem, 26, então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo, está clareando o dia. Não solto. Jacó disse, não, aqui é vencedor, aqui é guerreiro, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Está vendo aí? Já está pegando aí, o vencedor só vai ser vencedor se insistir, pela sua bênção. O Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Eu? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Por quê? Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Quer a bênção? Tem que lutar e tem que vencer. Você é vencedor. Ninguém é vencedor se não lutar. Se não luta, não vence. Tem que lutar, tem que vencer os seus desafios. E olha que Jacó lutou com um homem, lutou com o anjo de Deus. E Deus disse, não vai ser mais Jacó, porque o campeão tem que levar outro nome. O derrotado leva qualquer nome, né? Assim, coitadinho, perdeu, time fraco, jogador ruim, atleta que não presta. Mas quando vence, o melhor, é o campeão, é o vencedor, é assim que vão te chamar. Não é mais o derrotado que baixou a cabeça diante do problema, diante da dificuldade. Não, ele levantou a cabeça, ela levantou a cabeça e venceu a luta, as dores, e eles venceram. É assim que vão ter que te ver, como vencedor, um conquistador, um que alcançou milagres na sua vida. É assim que vão te ver. E é assim que eu declaro na vida da Karine, viu? Não vão ver ela como a derrotada, não vão ver ela como para baixo, que passou por uma luta e perdeu. Ela passou pela luta e venceu, porque o Senhor fez dela mais do que vencedora. Eu tenho essa fé. Quem tem essa fé aqui também? Eu tenho essa certeza. E não foi só Jacó que lutou e venceu, não, viu? Tem mais um homem que lutou contra todo o exército filisteu sozinho, e venceu, enquanto o exército de Israel fugiu diante do inimigo. Por quê? Porque não eram vencedores. O Samar, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11, pode deixar na NTLH mesmo. Os filisteus foram para invadir o campo de lentilha dele, e ele ficou sozinho com a espada na mão, e guerreou contra todos os filisteus, e venceu, porque ele era um vencedor. Em seguida, vinha Samar,
filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Elei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, com medo, porque eram derrotados, eram perdedores, medrosos. Mas o Samar não. Porém, Samar ficou na plantação, dizendo: eu vou guardar aquilo que é meu, eu vou proteger esse terreno é meu. A plantação defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória para Samar. Quem fez Samar um vencedor? Diga: o Senhor, que lutou em favor de Samar e venceu as batalhas. É o Senhor que te faz um vencedor. E a terceira atitude de um vencedor, sabe qual é? Aponta para cá. Aponta para cá. A fé. É a fé que te faz um vencedor, viu? É a fé. A fé, a palavra de Deus, ou seja, um vencedor carrega em seu corpo muitas marcas daquilo que já superou na vida. Você pegar muitos cristãos aí, tem muitos testemunhos e muitas marcas que carregam em seu corpo. E essas marcas provam que ele é um vencedor. Viu? Carrega. E Jesus está com esse vencedor. Pode ter certeza. Então, terceira atitude: um vencedor carrega em seu corpo muitas marcas daquilo que superou na vida e só pôde vencer as dores e as dificuldades que enfrentou no mundo afora, por causa da sua fé. Então, muitos se tornaram vencedores, ou mais do que vencedores, por causa da sua fé. Exemplo: Gideão, Baraque. Quem foi Baraque? Um líder israelita que lutou contra os cananeus. E ele venceu. Sansão também lutou contra os filisteus e venceu. Jefté, Davi e Samuel. Todos eles venceram batalhas, porque se tornaram um vencedor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, eu quero ler com vocês aqui o que diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32 ao 34. Versículo 32. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Eles venceram todas as dores e todas as batalhas, porque o Senhor era com eles. Deus é contigo, viu? Seja qual for a dor que você está enfrentando nesse exato momento, você vai superar todas elas. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, eu vou ler na tradução da RC, nós já estamos encerrando, mas eu quero que você tome posse dessa palavra: o que faz vencer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a nossa vitória? Qual é a nossa vitória? A fé. É a fé que te dá a vitória, é a fé que te faz vencer todos os desafios. Então a palavra de Deus conta história de muitos vencedores, e traz à memória essas pessoas que lutaram e venceram. Porém, ninguém mais sofreu dores do que Jó. Jó sofreu por provação de Deus, mas Jó venceu. Jó vai dizer em livro dele que escreveu, capítulo 19, versículo 25, Jó vai dizer que eu sei que o meu Redentor
vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sofreu como ninguém, foi um dos que mais sofreu em toda a história, perda dos seus negócios, perda dos seus bens, perda da família, dos seus filhos, perda da sua saúde, mas ele superou todas as perdas e tornou-se um vencedores, que venceu dores. Além de Jó, Jesus Cristo, ele também sofreu, e sofreu por causa dos nossos pecados, mas também venceu as dores. E Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eu fui morto, está lá, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso prova que você também vai vencer todas as suas dores, seja qualquer tipo de dor que você estiver enfrentando. Saiba que Deus te fez mais e muito mais do que um vencedor. Se coloque de pé se você é um vencedor e aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Você que é um vencedor, você é um vencedor. Diga: eu sou um vencedor. Deus me fez mais do que vencedor. Amém?